Quais os melhores fundos imobiliários de shopping para você investir? No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 melhores fundos imobiliários aí deste segmento que tá bombando aí na Bolsa de Valores para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento em 2024. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso e sem mais delongas, eu já começo aqui com o primeiro fundo imobiliário, que é o HSML11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação deste FII está em R$ 96,00. Seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 9,13%. Seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, está em 1,02. O que isso significa? Significa que neste momento ele está 2% acima do seu preço justo, que nessa métrica seria 1. Então ainda está no limite ali para você investir. Lembrando que o limite é 1,10. Liquidez média diária excelente, de 2,10 milhões por dia. Você não vai ter problemas tanto em comprar ou vender cotas deste FII. Lembrando que acima de R$ 1 milhão de liquidez, já é bom o suficiente aí para você. E nos últimos 12 meses ele teve uma valorização incrível de 29,29%, quase 30% de valorização. Analisando aqui a cotação deste FII nos últimos 5 anos, a gente vê que ele sofreu uma queda brusca aqui em 2020. Lembrando que o segmento de shopping center ele foi muito prejudicado aí pela crise sanitária, pelo fechamento dos shoppings. Isso afetou bastante esse segmento, mas agora os shoppings já estão reabertos. Brasileiro gosta de shopping, gosta de fazer compra e isso aquece esse setor. E nesse último ano, ainda mais com a Selic em queda, este FII ele se valorizou ainda mais. A gente pode perceber isso a partir aqui de 2023, onde ele teve aqui uma valorização expressiva. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.299,76 reinvestindo os dividendos. Seu dividend yield atual é de 9,13%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 6,93%. A gente pode ver que ele entregou dividendos mais magrinhos aqui em 2020 e 2021, mas agora os dividendos eles estão sendo bem mais gordinhos. E analisando aqui a rentabilidade do HSML11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando a rentabilidade do IFIX com folga. Aqui no relatório gerencial, a gente vê que o objetivo do fundo imobiliário é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping center. Ele teve seu início em 2019, então aqui na cotação tá errado aqui, Não é 5 anos. Ele teve seu início aqui em 2019, Aqui no site tá errado. Então, ele teve seu início em 2019, ele é gerido pela HSI, gestora de fundos imobiliários, e é administrado pela S3K6 Brasil. Ele tem uma taxa de administração de 1,05% sobre o valor de mercado do fundo, e ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark. A gente pode ver que em novembro ele tinha um valor patrimonial aí de 1,4 bilhão de reais. O seu último dividendo foi 74 centavos por cota, 166 mil cotistas e o número de cotas é de 15 mil. E ele tem um total aí de 7 shopping centers em 5 estados. E aqui a gente pode ver a vacância em outubro de 2023, que é de 4,5%. E aqui são os shoppings que esse fundo imobiliário tem, que é o Via Verde Shopping lá no Acre. Ele tem o Shopping Granja Viana, Tucuruvi, Super Shopping Osasco, Shopping Uberaba em Minas Gerais, Shopping Paralela na Bahia e Pátio Maceió em Alagoas. E são todos esses shoppings aqui que você pode analisar aqui na tela. Já o segundo FII de shopping para você estudar é o Mall 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 118,10, dividend yield está em 8,18%, P sobre VP está em 0,99, ou seja, ele está descontado aí para você investir, 1% de desconto. Liquidez média diária de 1,8 milhões por dia e uma valorização aí nos últimos 12 meses
de 30,53%. E analisando aqui a cotação do MOL 11 nos últimos 5 anos, a gente vê que este fundo imobiliário ele também sofreu aqui essa queda brusca aqui em 2020, mas ele se recuperou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos reinvestindo os dividendos, hoje você teria R$ 1.544,40 no MOL 11. O seu dividend yield atual é de 8,18% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é um pouquinho menor, 8,04%. E analisando aqui os dividendos nos últimos 5 anos, a gente vê que ele sofreu aqui bastante aqui, né, também com o fechamento dos shoppings, né, ofereceu dividendos mais magrinhos, mas agora os dividendos aqui eles foram aumentando aqui ao longo do tempo. E em relação ao IFIX, ele também supera a rentabilidade do IFIX com folga. Ele é um fundo que foi criado em 2017 para o público em geral. Ele tem um total de 131 mil cotistas, o seu patrimônio líquido é de 1,88 bilhões de reais. Ele é gerido e administrado aí pela Genial e ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Ele tem aí um total de 9 shoppings, uma taxa de ocupação aí de 95%, ou seja, sua vacância é de apenas 5%. E aqui a gente consegue ver que ele supera tanto o IFIX como o CDI e o CDI líquido. E o seu último rendimento foi de 80 centavos por cota e ele tem um total aí de 131 mil cotistas. Já o terceiro fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o VISC11, fundo imobiliário aí da Vinci. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 122,64, dividend yield está em 8,55%, P sobre VP 1,06, ou seja, ele está 6% acima do seu preço justo, mas ainda no limite ali para você investir. Mas é um ponto aí de atenção aí para você. Liquidez média diária excelente, né, de 5,10 milhões de reais e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 30,77%. Analisando aqui a cotação deste FII nos últimos 5 anos, a gente vê que ele também sofreu aqui em 2020, mas a cota se recuperou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, reinvestindo os dividendos, hoje você teria R$ 1.607,55. Seu dividend yield atual é de 8,55% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,52%. E analisando aqui os dividendos do VISC11, a gente vê que ele sofreu aqui com o pagamento de dividendos em 2020 e em 2021, mas os dividendos eles foram aumentando aqui ao longo do tempo e agora estão bem mais expressivos. E analisando aqui a rentabilidade do VISC11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele também supera aqui com folga a rentabilidade do IFIX. O VISC11 ele é gerido pela Vinci Real Estate e é administrado pela BRL Trust. Ele teve seu início em 2014, ele é um fundo aí de tijolo do segmento de shopping center. Seu valor de mercado por cota é de R$ 117,95 e o seu valor patrimonial por cota R$ 115,04. Seu número de cotistas, 271 mil cotistas. E a taxa de administração dele até R$ 1 bilhão é de 1,35%, sobre o valor que exceder 1 bilhão até 2 bilhões, 1,20%, e sobre o que exceder 2 bilhões, 1,05%. E ele não cobra taxa de performance, o que é muito bom. Seu último rendimento foi de R$1 por cota. O fundo vai fazer sua 10ª emissão de cotas, ou seja, a sua 10ª subscrição, e ele quer arrecadar um montante de 700 milhões de reais com essa subscrição. E ele teve aí um crescimento de 6,9%, comparando aí o mês de novembro de 2023 com o mesmo período lá em 2022.
E aqui a gente pode ver que esse fundo imobiliário, ele foi crescendo aqui o pagamento de dividendos, né? 76, 85, 82, 80, 82, 85, 92 e agora R$1 aí em outubro e em novembro. E a última taxa aqui de ocupação foi de 93,3%, ou seja, basicamente aí 7% de taxa de vacância, bem tranquilo. E ele tem aqui uma série de shoppings aqui, participação em shoppings. Ele também é bem diversificado aqui por estado, né? A gente pode ver aqui que a maior concentração é no estado de São Paulo, depois Ceará, depois Rondônia. E são todos esses shoppings aqui que você pode analisar aqui na tela, né? Realmente é bastante shopping aí que você pode ser dono. Inclusive tem o Shopping Cristal aqui em Curitiba. E aqui a gente pode ver que ele é bem diversificado aqui, né, no Brasil inteiro. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso para ter essas e mais outras dicas aí valiosas de investimento que vão te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então não perde tempo. Já o quarto fundo imobiliário de shopping center é o HGBS 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 226,81, ou seja, ele é um pouquinho mais salgado aí, menos acessível aí, né, para investir, né, R$ 226. Que tal aí, gestores do HGBS 11? Que tal fazer um desdobramento? Dividend yield de 8,58% nos últimos 12 meses. Seu P sobre VP está em 1,01, ou seja, 1% acima do seu preço justo. Liquidez média diária excelente de 3,3 milhões de reais e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 35,14%. Analisando a cotação do HGBS 11 nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII ele se valorizou bastante aqui a partir de março de 2023. Ele também teve essa queda brusca aqui em 2020, mas ele se recuperou aí ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.345 reinvestindo os dividendos. O seu dividend yield atual é de 8,58%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,19%. E a gente vê que ele entrega dividendos constantes aí para os seus cotistas. A gente vê que ele sofreu aqui com a crise sanitária, mas agora os dividendos estão sendo bem mais gordinhos. E comparando aí a rentabilidade deste FII com o IFIX, ele também dá um show aqui no IFIX. E aqui a gente vê logo de cara o objetivo do fundo, que é adquirir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 224,62. Ele é administrado e gerido aí pela Hedge. Ele tem uma taxa de administração de 0,60% ao ano e ele não cobra taxa de performance. Seu valor de mercado é de 2,8 bilhões de reais e ele é destinado aí para o público em geral e ele tem uma quantidade aí de 102 mil cotistas, quase 103 mil. E aqui a gente pode conferir a vacância desse fundo imobiliário, que é de 7%. A gente vê aqui que ele tem 63%, né, de imóveis, 15,4% em FIIs. E ele tem 17 ativos, né, sendo todos esses aqui que você pode observar aqui na tela, sendo que a maior participação aí é o Shopping Penha com 14%. E 81% desses shoppings estão localizados em São Paulo. Ele também tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso. E são todos esses shoppings aqui que você pode analisar aqui na tela. É bem explicadinho aqui, tem várias fotos, né? Eu gostei bastante aqui desse relatório gerencial deste FII. E o último fundo imobiliário, mas não menos importante, é o XPML11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 120,66. Seu dividend yield está em 8,30%. P sobre VP 1,08. Esse é um ponto de atenção. Ele está quase atingindo ali o limite, que é de 1,10.
liquidez média diária de 10,70 milhões por dia, excelente, e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 38,44%. E analisando aqui a cotação do XPML11 nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve essa queda brusca aqui em 2020, mas ele se recuperou aqui ao longo do tempo, tendo essa valorização expressiva neste ano. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos no XPML11, hoje você teria R$1.541 reinvestindo os dividendos. Ele tem aí um dividend yield atual de 8,3% e o dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,20%. E a gente vê que este fundo imobiliário, ele deixou aqui de pagar, diferente dos outros FIIs, ele deixou aqui de pagar dividendos, né, na crise financeira, no fechamento ali dos shoppings, mas ele se recuperou aqui ao longo do tempo e agora está entregando dividendos aí bem gordinhos para os seus cotistas. Analisando aqui a cotação do XPML11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele também supera aí a rentabilidade do IFIX com folga. Ele teve seu início em 2017, seu patrimônio líquido é de 3,4 bilhões de reais, ele tem um total de 396 mil cotistas. Ele é gerido e administrado pela XP, ele tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano, ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark, e o benchmark é o IPCA mais 6% ao ano. E ele investe aí 78% em imóveis, ele tem 16% em caixa, ele tem 2,9% em CRI reversível e 2,8% em FIIs. E a vacância aí, segundo o último relatório gerencial, é de 4,10%, bem tranquilo. E seus imóveis, 65% estão na região sudeste, 10% na região norte e 25% na região nordeste. E são todos esses shoppings que você pode analisar aqui na tela. E o seu último rendimento foi de 90 centavos por cota. E você já investe em fundos imobiliários de... E você já investe em FIIs de shopping? Tem algum deles aí na sua carteira? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o VGIR11 e o CPTS11. Qual dos dois FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.